legal. É bom estar na casa do Senhor. A gente se sente muito bem. Agora aqui, no Templo Menor, está acontecendo algo muito maravilhoso. Crianças até 10 anos estão louvando e adorando ao nosso Deus. Você pode bater palma porque teu filho está recebendo de Deus. Então, você pode, se temos algumas crianças aqui até 10 anos, você pode encaminhar o teu filho até a geração futuro. Então, vamos estar sendo abençoados com os professores de Deus. Então, queremos te fazer esse convite sempre pela manhã, às 10 horas, e no domingo, e às 19h30, tuas crianças estão sendo ministradas pela palavra de Deus, por professores experientes, professores de Deus. Mas não só isto, tem algo para ti também. Está conosco o pastor Elcimar desde sábado, né, pastor? Está conosco aí, pela manhã, à noite também. Pastor Elcimar, ele é mineiro, da Igreja Batista Shalom de Ipatinga. E eu vou hoje traduzir ele para o gaúcho. Tá bom? Ele fala mineiro, eu vou fazer gaúcho. Amém? Feche teus olhos. Já estou comendo churrasco com os gaúchos. Isso. Então, feche teus olhos, nós vamos estar orando a Deus. Pai, obrigado pela vida do Elcimar. Obrigado pela sua esposa, nós agradecemos no nome de Jesus. Obrigado pela ministração da tua palavra. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém? Eu acho que não vai precisar de tradução. Desde sexta-feira aqui, já estou totalmente ambientado. Obrigado pela boa hospitalidade, pelos risotos, pelos churrascos. Voltarei para Ipatinga um pouco mais pesado, acredito. Queridos, queremos refletir na palavra do Senhor neste momento. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13, a partir do versículo 17. Êxodo, capítulo 13, a partir do versículo 17. Diz assim o texto: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Senhor poderoso, estamos diante da Tua palavra e te agradecemos por tamanho privilégio de conhecermos o Senhor, de termos a oportunidade de nos reunir aqui neste lugar. Aqui está a Tua igreja que te ama, a Tua igreja que teme ao Senhor. E neste momento abrimos o nosso coração, pedimos que a Tua palavra que foi lida possa ser ministrada a nós. Queremos ouvir a Tua voz, sermos orientados pela Tua palavra e queremos Te obedecer. Queremos, ó Pai amado, agradar o Teu coração e não queremos fazer isso apenas com canções ou com palavras, mas com as nossas atitudes queremos honrar o Senhor. Somos o Teu povo e queremos viver segundo a Tua vontade. Essa é a nossa oração, pedindo que fale conosco nesta hora e Te glorificando pela Tua presença real aqui neste lugar.
Te louvamos no nome de Jesus. Amém. De vez em quando é bom olharmos para a história de Israel, para a história do povo de Deus do passado, para tirarmos algumas lições para as nossas vidas, o povo de Deus desse tempo, o povo de Deus do presente. Se olharmos para os erros que Israel cometeu, nós podemos assim nos livrar de cometer os mesmos erros. Se olharmos para a forma como Deus se relacionava com o seu povo, podemos também nos inspirar e entender que o Senhor também deseja se relacionar assim conosco. O texto que nós lemos, no capítulo 13 de Êxodo, fala sobre o momento em que o povo, tendo sido liberado por Faraó, depois de tanto tempo vivendo como escravos no Egito, eles iniciam então a jornada em direção a Canaã, a terra prometida, o lugar onde o Senhor faria com que o seu povo vivesse em liberdade. Depois das 10 pragas enviadas ao Egito, depois de Deus ter manifestado o seu grande poder, finalmente, Faraó deixa o povo de Deus ir. E o subtítulo da minha Bíblia, o título aqui dessa passagem, diz: Deus guia o povo pelo caminho. E interessante pensar que Deus não apenas libertou o povo de Israel, mas Ele também designou para eles um caminho, uma rota. Deus não está apenas interessado em libertar o seu povo, mas manter o seu povo livre. E para isso é necessário, então, nós seguirmos as orientações de Deus, vivemos segundo a sua vontade. É necessário, então, que nós venhamos estar submissos aos propósitos de Deus. Deus nos libertou para vivermos agora uma vida livres nele. A liberdade que temos em Cristo não é para ser vivida segundo a nossa própria vontade, mas para ser vivida segundo a vontade de Deus. Deus livrou o seu povo da escravidão, mas queria o Senhor ainda continuar manifestando o seu propósito ao dirigir o povo, ao direcionar a rota, ao determinar o caminho que eles iriam seguir. Se pudéssemos então dar um título a essa mensagem, daríamos o mesmo que o autor aqui, ou que pelo menos quem organizou essa sessão deu: Deus guia o povo pelo caminho, Deus nos guia, Deus deseja guiar as nossas vidas. Servimos a um Deus que tem prazer em nos orientar. Servimos a um Deus que deseja dar direções para os nossos caminhos, para as nossas vidas, para que possamos ser felizes e para que vivamos a tua vontade. E uma lição que podemos tirar aqui desse texto é que Deus não guia o seu povo pelo caminho mais curto. Você pode repetir isso comigo? Deus não nos guia pelo caminho mais curto. Versículo 17 diz que, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, apesar de ser o caminho mais curto. Deus escolheu exatamente um caminho mais longo, mais difícil, mas mais seguro. Alguns estudiosos afirmam que se o povo de Israel tivesse seguido pelo caminho dos filisteus, eles teriam chegado a Canaã com aproximadamente 11 a 15 dias de caminhada. Já o caminho que Deus escolheu para eles, o caminho do deserto, passando pelo Mar Vermelho, era um caminho que eles levariam em cerca de 30 a 40 dias. 230 quilômetros de caminhada. Se existia um caminho mais curto e um caminho mais longo, qual era a lógica? Qual o melhor caminho? Na lógica humana, o caminho mais curto, porque nós gostamos daquilo que é rápido, do que é instantâneo, do que é fácil. Na nossa ótica, nós sempre escolhemos o caminho que requer menor esforço. Exatamente porque a nossa ótica é limitada. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos caminhos, porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Deus consegue ver muito mais além do que nós podemos ver. A nossa visão não é privilegiada, às vezes somos influenciados até mesmo pelas nossas emoções e por isso sempre optamos por aquilo que é mais fácil. A escolha de Deus, a rota que Deus estabeleceu pelo seu povo, tinha o propósito de cuidar, de zelar, de proteger o povo na caminhada.
O próprio texto diz que o caminho dos filisteus era um caminho perigoso, curto, mas perigoso. Era o caminho usado pelos egípcios como rota militar. Possivelmente aqui, se Israel enfrentasse esse caminho, eles logo teriam que enfrentar muitas batalhas que eles não estavam preparados para enfrentar. E isso faria com que eles desejassem retornar ao Egito, que retrocedessem à escravidão, que desistissem da jornada. Deus escolhe para nós alguns caminhos longos exatamente para nos proteger. Às vezes queremos o óbvio, o fácil, estabelecemos o nosso mapa, achamos que tudo acontecerá segundo aquilo que imaginamos, de acordo com as nossas expectativas, mas Deus às vezes prolonga alguns processos em nossas vidas. Quando eu fui comprar meu primeiro carro, eu recebi uma proposta assim, que era irrecusável. O pastor com quem eu trabalhava, na ocasião, ele estava trocando de carro e falou, olha, eu vou financiar o meu carro para você. Era um negócio assim de pai para filho. E eu comprei o carro, só que tinha um detalhe. Eu não tinha habilitação. Na verdade, eu já tinha habilitação de moto há muitos anos, mas ainda precisaria fazer inclusão de categoria para dirigir. E lá o carro na garagem, pagando financiamento, mas o carro parado. Porque o detalhe que na verdade estava envolvido em tudo isso, é que eu não tinha dinheiro para fazer as duas coisas, para incluir categoria e para pagar o financiamento. Então eu tinha que escolher um ou outro. Logo pensei, fiz um péssimo negócio. Devia ter pensado melhor antes. Mas enfim, já estava feito o negócio, agora eu tinha que resolver a questão da inclusão de categoria. E um dia ali lamentando, pensando comigo sobre aquela situação, e como que, ouvindo a voz do Espírito ali, me indagando, mas você está aí nesse questionamento, nessa insatisfação, mas quanto custa a inclusão de categoria? Eu falei, não sei. Pois é, nem isso você sabe, vai lá, faz pelo menos o orçamento. E naquele mesmo dia eu fui numa autoescola, sentei ali, fiz o orçamento, perguntei para a atendente sobre os valores, e ela me apresentou e tudo, e como quem estava com dinheiro em mãos, eu perguntei para ela, e pagando à vista, quanto que é? Ela falou, é tanto. Eu falei, então anota aqui para mim no cartão. Levei o cartão para casa. Naquele dia, eu estava escalado para atendimento no gabinete da igreja e fazendo alguns atendimentos. Uma pessoa bateu na porta, um membro da igreja, e falou, pastor, quando terminar aqui, você pode dar uma passadinha na minha casa? Eu falei, sim. E logo que terminei, passei. Esse irmão me recebeu na porta e falou, pastor, não precisa nem entrar, vou te liberar rapidamente. É porque eu fiz um propósito com Deus, eu estou me aposentando agora, e eu coloquei diante do Senhor que quando eu me aposentasse, eu queria dar uma oferta para alguém. E Deus colocou no meu coração dessa oferta para você. E isso não é muito comum no nosso contexto, até porque, sendo sustentado pela igreja, não existe essa relação de um irmão ofertar diretamente o pastor, nada do tipo. Então já era algo diferente, e mais ainda me surpreendeu quando ele me disse alguma coisa assim, que Deus tinha colocado no coração dele que ele deveria me entregar aquela oferta naquele dia. Porque vai que eu estava querendo comprar alguma coisa, eu podia dormir sabendo que eu tinha dinheiro. Peguei o envelope que ele me entregou, não tive coragem de abrir na frente dele, fui para casa. Quando eu abri o envelope, preciso dizer, era o valor exato do orçamento que eu tinha feito naquele dia. Gente, não era mais, não era menos, era o valor exato do orçamento que eu tinha feito naquele dia. Maravilhado com aquela situação, no outro dia eu fui cedo na autoescola, comprei o pacote à vista, paguei e vim para casa feliz e comecei a fazer as aulas e fiz o exame e fui reprovado. Vocês estão rindo, né? Eu não entendi nada. Falei, mas fazia todo sentido que isso daria certo. Eu já tinha feito os planos, porque era um sinal grandioso de Deus. Aquela oferta aparecia naquele momento e de repente agora eu fui reprovado. Questionando os caminhos de Deus, sem entender o que estava acontecendo. Questionei ainda mais quando Deus colocou no meu coração que eu deveria testemunhar disso na igreja. Eu falei, peraí, isso não. Isso não é um testemunho, isso é um testemunho. E Deus disse, não, vai dizer, vai falar para a igreja sobre a sua experiência, até porque tem gente que acha que Deus tem filhos preferidos e que talvez ele prefere os pastores, que pastores não têm problemas, que pastores também não se frustram. Vai lá contar. Vai falar sobre exatamente a importância dos cristãos estarem preparados também para os dias maus, para as frustrações, para as dificuldades. E como manda quem pode, obedece quem tem juízo. Naquele final de semana,
no culto de domingo à noite, eu preguei, contei isso para a igreja, os irmãos também riram da situação. No outro dia, quando eu cheguei no escritório, tinha lá um número de telefone, alguém que tinha feito contato, pedindo para eu ligar, e eu liguei, era uma pessoa pedindo para que eu fosse até o escritório dele, eu cheguei, era uma autoescola, e era o dono de uma autoescola, e ele falou comigo assim, eu estava lá no culto ontem, lá na sua igreja, e eu ouvi você contando aquele testemunho, e Deus colocou no meu coração que eu devo te ajudar, e eu vou te ajudar. Você vai vir aqui, vai fazer as aulas comigo, eu vou pagar todas as taxas para você, e você não vai sair daqui enquanto não for aprovado. E aí ele pagou as aulas, e eu fiz as aulas, fiz o teste mais uma vez e fui reprovado. Eu fui aprovado da terceira vez. Apesar de que eu tinha certeza que desde a primeira vez eu estava pronto para ser aprovado, que eu achava que era pura injustiça do examinador, mas Deus estava me fazendo percorrer um caminho mais longo, mas era um caminho mais seguro. Logo depois desse tempo que eu tirei carteira, não tive nem muito tempo de me especializar, não. Eu fui para Jami, trabalhar na Jami, e quando eu cheguei, já no primeiro mês, eu comecei a ser desafiado a viajar com os alunos, fazendo mobilização, e viajava de Kombi, rodando de Belo Horizonte para São Paulo, Rio, com um grupo de alunos, e eu precisava ter mais habilidade para dirigir, porque tinham vidas que estariam nas minhas mãos. Esse é um dos sentidos que eu encontro para eu ter demorado tanto para ser aprovado. Mas Deus tem uma lógica em não nos dar as coisas quando nós achamos que devemos receber. Porque Deus é um pai extremamente responsável. Deus não é como alguns pais que, diante da insistência dos filhos, dão as coisas antes da hora. Alguns pais cedem às chantagens dos filhos, como o filho que chega para a mãe, quando ela está preparando a refeição, já próximo da hora do almoço, e fala, mãe, me dá uma bolacha. E a mãe fala, não, meu filho, está quase na hora do almoço. E o filho, mãe, me dá uma bolacha. Meu filho está na hora do almoço, mãe, me dá uma bolacha. Mas aí a mãe pensa, vou dar essa bolacha, porque aí ele vai me deixar em paz. Deus não nos dá as coisas antes de estarmos preparados para recebê-las, porque Ele tem, antes de tudo, o compromisso de zelar pelo nosso futuro. Deus não está preocupado só com o nosso presente. Deus não tem compromisso só de satisfazer os nossos caprichos. Deus está pensando num projeto muito maior para nós. Estamos falando de um Deus que zela, que escolhe para nós uma rota segura, que escolhe para nós um caminho. Por isso, se o Senhor disser para você que é por aqui, vá por ali. Mesmo que você não esteja entendendo a rota, mesmo que você esteja questionando, mesmo que não faça sentido para você, obedeça. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o melhor caminho para nós. Deus tem a melhor direção. Um amigo dizia assim, que se Deus te mandar sentar, se assenta primeiro, depois procura a cadeira. Acredite nas direções de Deus como direções seguras. O grande problema é que nós achamos que sabemos mais do que Deus. Achamos que somos autossuficientes com toda a nossa experiência de administrar as coisas, de administrar a vida. A experiência que vamos adquirindo no decorrer da nossa história, achamos que agora sabemos como resolver tudo. E Deus deseja que nós, como seu povo, sejamos obedientes. Diferente da postura de Adão, quando achou que podia ser emancipado e disse, não preciso mais do teu governo, não preciso mais da tua vontade sendo estabelecida na minha vida. Israel foi chamado para ser o povo que obedecia, para ser referência entre as nações, para que os povos pudessem olhar para Israel e ver que um Deus soberano os governava. Nós somos a igreja de Deus, chamada também nesse tempo para viver obediente à sua vontade, seguindo a sua orientação, segundo a sua vontade, a rota que Ele estabelece para nós, para que as pessoas possam olhar e ver que existe um Deus governando sobre as nossas vidas. Independente da sua idade, da sua experiência, da sua formação, da sua história de vida, dependa de Deus. Queira ser orientado por Deus. Algumas pessoas dizem que é muito difícil receber a orientação de Deus, ouvir a voz de Deus. Talvez sim, na hora da dificuldade. Mas o mais desafiador do que ouvir Deus é obedecê-lo. Principalmente quando essa obediência é contrária àquilo que nós pensamos. Principalmente quando essa obediência requer de nós algum tipo de esforço. Aqui estava o povo sendo guiado pelo Senhor. Deus não escolheu para eles o caminho mais curto. Mas o versículo 18 diz, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho,
e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Porém, fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Essa foi a rota que Deus escolheu. Deus não nos leva pelo caminho mais curto. Deus nos leva pelo caminho das provações. Você pode repetir comigo, se tem coragem? Deus nos leva pelo caminho das provações. De acordo com o dicionário do Evangeliquez, deserto é sinônimo de provação, luta, dificuldade, vento, adversidade. Faz algum sentido pensar que esse Deus tão zeloso, tão poderoso, tão cuidadoso, nos leva exatamente pelo caminho da dificuldade, da adversidade, caminhos que às vezes são difíceis, o deserto, com todas as suas provações. Faz sentido quando nós entendemos a lógica de Deus. Já dissemos aqui que o caminho do deserto, apesar de ser mais longo, era mais seguro, daria tempo para Israel se preparar para os desafios que teria que enfrentar, inclusive os povos contra os quais teria que lutar para conquistar Canaã. Faz sentido também porque o deserto é o lugar onde Deus nos prova as nossas motivações. Deuteronômio diz isso, que Deus levou o seu povo para o deserto para os humilhar, para os provar, para fazer saber aquilo que estava em seus corações, se obedeceria ou não à sua vontade. O deserto é o lugar onde nós temos a oportunidade de mostrar aquilo que está no nosso coração. As dificuldades, quando as enfrentamos, mostram muito de nós. Os tempos de bonança nos dão, às vezes, aquela sensação de que está tudo bem, mas a dificuldade mexe com as nossas estruturas, mostra o nosso eu, mostra o nosso interior, mostra as nossas motivações, somos provados nas dificuldades. Faz sentido também entender que Deus nos leva para o deserto, porque é no deserto também que o nome do Senhor é glorificado. Deus glorificou o seu nome através de Israel. No capítulo seguinte, no capítulo 14, Deus dá orientação a Moisés, fala com o meu povo que é para se acampar diante do mar. Deus não dá o mapa completo, ele costuma dar uma pista de cada vez. E a pista que Deus disse ali era essa, olha, vocês devem se acampar diante do mar. Faraó e seus exércitos acharão que vocês estão desorientados, que estão perdidos, que o deserto, que o mar os encerrou, que não há saída, que vocês estão encurralados. Mas aí Deus disse, mas eu serei glorificado através de vocês. Deus não falou nada sobre abrir o mar, e até porque não adiantaria. Imagine se Deus adianta isso, se dá o mapa completo, fala, não, podem ficar, porque o exército de Faraó vai persegui-los, virão os carros, os cavaleiros de Faraó, e vocês estarão ali diante do mar, sem saída, e eu vou abrir o mar para vocês. Como? Abrir o mar? Nunca se ouviu falar disso? Deus disse, vá para lá, e eu serei glorificado. O deserto, as dificuldades que às vezes enfrentamos, nós sempre procuramos alguma resposta do tipo, por que eu estou passando isso? Por que eu estou enfrentando essa situação? Ou se às vezes nós aceitamos a dificuldade, nós queremos aceitá-la na garantia que teremos algum prêmio depois. Tudo bem, eu estou passando tudo isso, mas deve ser que depois eu receberei algo muito especial por estar sofrendo tanto assim. Um dia escutando o pastor Zé Carlos da Silva, de Brasília, pregando, ele falou que às vezes a gente se pergunta por quê, e alguém fala que a gente não pode perguntar por quê na tribulação, tem que perguntar para quê, que no final das contas dá a mesma coisa. E ele fala, a melhor pergunta seria, por que não eu? Por que não eu? Será que existe algo de tão especial em nós que nós não podemos passar por dificuldades? Se Deus não poupou nem mesmo o seu filho do sofrimento, será que nós também não seremos aperfeiçoados através do sofrimento? A grande questão quando sofremos não é pensar se eu serei abençoado depois. Como alguns inspirados nessa teologia aí dessa prosperidade que nos coloca nesses lugares altos. Porque a teologia da prosperidade diz que você não pode passar por dificuldade, nem problemas, que o cristão jamais sofrerá nenhum tipo de dano. E quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender.
Vão estar entre a plateia e você no palco. Vão olhar e ver Jesus brilhando em você. Na verdade, nós queremos estar no palco, brilhando, recebendo algum tipo de honra, e se sofremos, queremos ser recompensados por isso. Às vezes o sofrimento não tem nada a ver com honra para nós, tem a ver com o propósito do Senhor ser glorificado. E foi o que aconteceu. O povo estava ali, diante do mar. Os faraó e seu exército veio para persegui-los, mas o Senhor deu livramento. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Faz sentido pensar que o Senhor nos leva também para o deserto, desde que o nome dele seja glorificado. E nada glorifica mais o nome do Senhor do que crentes em sofrimento, suportarem o sofrimento dando glória a Deus. É honroso isso. É honroso nós passarmos pelo sofrimento sem desesperarmos, sem perdermos a fé, sem abandonarmos a caminhada. É honroso sermos dignos, mesmo no sofrimento, reconhecendo a soberania de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Já tinha experiência de tudo, tanto de ter abundância como escassez, de ter muito e de ter pouco. Ele falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu confesso para os irmãos que ainda não cheguei nesse patamar. Estou tentando aprender isso. Já aprendi a não reclamar, já é um começo, né? Na dificuldade, ficar calado, silenciar. Mas Paulo disse que conseguiu algo mais, ele avançou muito na sua experiência com o sofrimento e ele sofreu muito. Ele falou que aprendeu a viver contente. Encontrar o contentamento independente da circunstância é algo que glorifica o nome do Senhor. Por que não as pessoas olharem para nós e ver que nós enfrentamos sofrimento de forma diferente, sem desesperarmos, sabendo que Deus está conosco? E é exatamente isso que aconteceu. Deus estava com esse povo. Versículo 21 diz que o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus não nos leva pelo caminho mais curto. Deus nos leva pelo caminho, muitas vezes, das provações, da adversidade. Mas a boa notícia é que Deus providencia todos os recursos necessários para caminharmos dia e noite. É Deus provedor. A coluna de nuvem representava a proteção de Deus contra o calor do dia. Era também direção. E a coluna de fogo durante a noite era também proteção. Deus aquecendo o seu povo, dando condições para que eles caminhassem dia e noite. Deus cuidou do povo em todas as suas necessidades. Quando o povo teve sede, Deus deu a eles água para beber. Quando o povo teve fome, Deus enviou o maná e eles comeram durante todo aquele tempo. Deus cuidou deles de uma forma muito especial. Suas roupas não se envelheceram, o calçado deles não se envelheceu. Isso é prosperidade. Prosperidade não é Deus nos dar tudo aquilo que nós queremos, mas nos dar aquilo que nós precisamos. Às vezes nem é sempre comprar coisas novas, mas é manter aquilo que nós já temos. Isso também é prosperidade. Deus sustentou o povo naquele caminho. Deus esteve com eles. Até quando eles desejaram comer carne, Deus deu carne. Alguns estudiosos dizem que é impossível que fosse tão grande multidão assim para que Deus pudesse alimentá-los. Mais de 600 mil homens, só homens, fora mulheres e crianças. Alguns acreditam que em torno de 3 milhões de pessoas. Seria impossível tanta gente ser alimentada assim. Quando o povo teve fome, Deus falou com Moisés, fala com o povo. Eles estão reclamando, achando que era melhor lá, no tempo que eles estavam no Egito. Fala com eles que eu vou dar carne para eles para comer. Mas não vai ser um dia só, não serão 2, nem 5, nem 10, nem 20. Eu darei a eles carne para comer um mês inteiro. Moisés falou, Senhor, tem certeza disso? O Senhor já contou direitinho quantas pessoas são? É muita gente. O Senhor mataria quantos rebanhos de ovelhas, de boi, para alimentar toda essa multidão? O Senhor juntaria todos os peixes do mar para alimentá-los com tanta carne? Eu disse, Moisés, acaso teria minha mão se encurtado? Será que eu não posso realizar aquilo que eu
designei para vocês, Deus é aquele que nos leva para o deserto, para a dificuldade, mas está conosco, nos provendo aquilo que nós precisamos e principalmente, mais do que só os recursos que Ele nos dá, o mais importante nessa caminhada é saber que Ele está conosco. Mais importante do que só as bênçãos de Deus é saber que a presença de Deus está conosco. Algumas pessoas não valorizam isso, algumas pessoas esperam mais as bênçãos de Deus do que o relacionamento com Deus. No episódio da construção do bezerro de ouro, Deus disse que não mais iria no meio do povo para não destruí-los, porque era um povo com coração duro. Deus disse que então mandaria um anjo, e aí Moisés fala: Senhor, nós queremos a tua presença, se o Senhor não estiver conosco, não nos faça dar um passo sequer de onde estamos. Nós valorizamos a tua presença. E aí Moisés fala algo que eu acho impressionante, é algo que me encanta. Moisés disse assim: não é por andares conosco que somos diferentes de todos os povos da terra. Moisés não disse assim: é porque o Senhor nos dá tudo que nós queremos, é porque o Senhor nos dá prosperidade que nós somos especiais. Moisés disse: é por andares conosco que nós somos diferentes de todos os povos da terra. E nós servimos a um Deus que anda conosco. Servimos um Deus que é presente, que é o socorro presente na hora da angústia, que é o Deus que nos visita na adversidade, que é o Deus que nos vê, que é o Deus que caminha conosco. Como eu disse hoje pela manhã, é um Deus que se coloca conosco no caminho, como Jesus fez com os discípulos ali no caminho de Emaús. Os discípulos que estavam desanimados, desesperançosos, tristes, porque achavam que Jesus ainda estava morto. Ele, ressurreto, caminhou com eles. O nosso Deus caminha conosco, independente da distância que temos que percorrer, independente das lutas que temos que enfrentar. A nossa alegria é saber que não estamos sozinhos. Se Deus está conosco, tudo vai bem. Difícil é o contrário. Temos as bênçãos, temos recursos, mas não temos a presença de Deus. De nada vale alcançarmos todas as coisas, sermos vitoriosos em todas as outras áreas das nossas vidas, se nós não tivermos Deus presente em nós. Deus quer que você seja o seu povo, orientado por Ele, que segue aquilo que Ele tem para nós como determinação. Deus não nos leva pelo caminho mais curto. Muitas vezes Deus nos leva ao caminho das limitações, das provações e das dificuldades. Mas Deus está conosco e Ele proveu os recursos necessários para que caminhemos dia e noite. Quem deseja caminhar com o Senhor? Amém? Ele quer estar com você nessa jornada. Até o dia em que nós chegaremos na Canaã celestial. Deus estava com seu povo, a coluna de nuvem de fogo esteve sempre presente, até que o povo chegou diante do Jordão, quando eles então assumiriam a terra. O Senhor sempre esteve com eles. Durante os 40 anos de caminhada, Deus estará sempre também com você. Jesus Cristo disse isso, que estaria conosco todos os dias. Ele disse que não nos deixaria sozinhos. Antes de ir para os céus, Ele falou que enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode conhecer, mas Ele está em nós, habita em nós. Não estamos sozinhos, o Espírito de Deus está conosco. Isso alegra o nosso coração. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento. Talvez alguém aqui nessa noite que ainda esteja se sentindo sozinho, desorientado, fazendo a sua própria rota. Talvez alguém aqui nessa noite que ainda esteja sendo dono do seu próprio destino. E talvez por isso mesmo tenha se equivocado muitas vezes, tenha escolhido caminhos tão errados e tortuosos. Talvez achando que era o melhor caminho, o caminho mais fácil. Talvez enfrentou perdas, enfrentou guerras que eram grandes demais. Mas a boa notícia é que há sempre a oportunidade, a possibilidade de refazermos o caminho. Há sempre a possibilidade de convidarmos Deus para participar da nossa vida, da nossa história. O convite para você nessa noite é: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entregar o seu caminho ao Senhor como esse reconhecimento que, independente da sua idade, da sua história de vida, você não pode viver sozinho, você não pode ser o dono da sua vida. Existe um Deus que te criou, que quer governar sobre você, porque o projeto dele é muito bom.
O projeto dele é te levar à vida eterna, aquilo que ele preparou para você. Mas é necessário você abrir mão, é necessário você abrir mão das suas escolhas e da sua própria vontade para fazer a vontade do Senhor. Convite para você que está aqui nessa noite, talvez que está visitando ou que tem frequentado essa igreja, mas que ainda não tomou uma decisão por caminhar com Cristo, caminhar com Ele na vontade dEle, deixar Ele ser o seu Senhor, o mestre, o seu guia, o Senhor da sua vida, mas deseja fazer isso nessa noite, recebendo Cristo como seu Senhor e Salvador. Se alguém nessa noite gostaria de tomar essa decisão, levante a sua mão no seu lugar, nós gostaríamos de orar por você. Amém. Algumas pessoas, pode abaixar a sua mão, Deus te abençoe. Alguém que talvez já tenha caminhado com o Senhor, mas se distanciou, achou que existia caminhos melhores, se afastou, mas deseja também nessa noite se reconciliar com Cristo, levante a sua mão no seu lugar, nós gostaríamos de orar com você. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Eu gostaria de convidar essas pessoas aqui à frente, se você puder, você que está tomando essa decisão. Queremos orar com você aqui. Se você puder vir aqui, nós queremos orar juntos. Você que está entregando hoje o seu caminho ao Senhor, sinalizando o desejo de viver com Cristo, para Cristo, obedecer, fazer a vontade dEle, vem aqui à frente. Você que está se reconciliando também, vem ao altar do Senhor. O Senhor te recebe. O Senhor recebe cada um de vocês com os braços abertos. E Ele tem muito prazer em guiar a vida de vocês. E o local para onde Ele quer guiá-los é um local muito seguro. Uma segurança que não tem a ver só com essa vida, tem a ver com a segurança de uma vida eterna. O Senhor te ama. Ele te recebe nessa noite para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida, para te dar uma caminhada segura. A esperança que temos no nosso coração é de que não existe nada melhor do que viver e servir a esse Deus que nos ama tanto a ponto de ter entregado a vida do seu Filho. E se Ele fez isso, nós podemos confiar nele. Você que está aqui à frente, queria te convidar a estender as suas mãos para o alto, num sinal de rendição, como quem diz: Senhor, estou me rendendo, porque eu sei que é o Senhor quem fará na minha vida a tua vontade. Eu quero então me render ao Senhor. Talvez há pessoas aqui também que estão vindo à frente pedir ao Senhor uma direção específica, uma tomada de decisão, algo que precisa fazer. Se renda também ao Senhor dizendo: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero, Senhor, viver exatamente aquilo que está no teu coração. Nós oramos neste momento pelos teus filhos que estão aqui rendidos diante do teu altar. O Senhor os vê aqui nessa hora. Há pessoas que estão aqui, Senhor, dizendo, declarando que estão cansadas de fazer o próprio caminho, de seguir a própria vontade, querem fazer e obedecer à vontade do Senhor. Ajuda-os, Deus. Os caminhos errados que foram tomados, nós pedimos: endireita os caminhos, as veredas da nova direção. Aproxima-os, Deus, do teu propósito. Perdoa os pecados. Senhor, reconcilia os que estavam distantes, caminhando longe da tua presença. Fortalece-os diante do Senhor. Os que estão aqui à frente, Deus, pedindo uma direção específica do Senhor para uma tomada de decisão, orienta-nos. Nós, ó Pai, dependemos de Ti, e não existe nada de vergonhoso em reconhecer que precisamos do Senhor. Não podemos tomar decisões sozinhos, precisamos da Tua orientação. Abençoa, Deus, o Teu povo, abençoa, Deus, a Tua igreja, abençoa os Teus filhos nessa noite, e nos orienta, Pai, segundo a Tua vontade. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, que continue direcionando os seus caminhos e te fazendo avançar cada dia dentro do propósito e vontade do Senhor. Que Ele te abençoe no nome de Jesus.